capítulo de número 22. Vamos ler até o versículo de número 19. Está escrito assim: E aconteceu, depois destas coisas, que Deus provou Abraão. Lhe disse: Abraão? E ele disse: Eis-me aqui. E ele disse: Toma agora o teu filho, teu único filho Isaque, a quem tu amas, e vai para a terra de Moriá, e oferecei-o ali como oferta queimada sobre um dos montes que eu te direi. E Abraão levantou-se cedo de manhã, e selou seu jumento, e tomou consigo 2 de seus servos, Isaque seu filho, e cortou a lenha para a oferta queimada, e se levantou, e foi para o lugar que Deus lhe dissera. Então, no terceiro dia, Abraão levantou os seus olhos e viu o lugar de longe. E Abraão disse aos seus servos: Ficai aqui com o jumento, e eu e o menino vamos adiante para adorar, e voltaremos a vós. E Abraão pegou a lenha da oferta queimada e colocou sobre Isaque, seu filho. E ele tomou fogo em sua mão e uma faca, e foram os 2 juntos. E Isaque falou a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Aqui estou, meu filho. E ele disse: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para a oferta queimada? E Abraão disse: Meu filho, Deus proverá para si um cordeiro para a oferta queimada. Então foram os 2 juntos. E eles chegaram ao lugar que Deus lhe dissera. E Abraão construiu ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaque, seu filho, e pôs no altar sobre a lenha. E Abraão estendeu sua mão e tomou a faca para imolar seu filho. E o anjo do Senhor o chamou do céu e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Aqui estou. E ele disse: Não ponhas a tua mão sobre o menino, nem faças alguma coisa com ele, porque agora eu sei que tu temes a Deus, vendo que não negaste a mim teu filho, teu único filho. E Abraão levantou os seus olhos e olhou, e eis de trás dele um carneiro preso pelos chifres e em um arbusto. E Abraão foi e tomou o carneiro e ofereceu como oferta queimada no lugar de seu filho. E Abraão chamou o nome daquele lugar Jeová Jiré, como se diz até este dia: no nome do Senhor ele será visto. E o anjo do Senhor chamou Abraão do céu uma segunda vez e disse: Porque por mim mesmo jurei, diz o Senhor, pois porque tu fizeste tal coisa e não negaste teu filho, teu único filho, em bênção eu te abençoarei, e em multiplicação eu multiplicarei tua semente como as estrelas do céu, e como a areia que está sobre a beira do mar. E a tua semente possuirá o portão dos seus inimigos. E em tua semente todas as nações da terra serão abençoadas, porque tu obedeceste a minha voz. Então Abraão voltou aos seus servos, e eles se levantaram e foram juntos a Berseba. E Abraão habitou em Berseba. Amém, meus amados irmãos? Podemos assentar, adorando e bendizendo ao nome do Senhor Jesus. Meus amados, como dito no último ensinamento, essa parte, o capítulo de número 22, ele é dividido em
A primeira parte, já encontramos ali no primeiro versículo. A primeira parte, ela se resume em 10 capítulos. Do capítulo de número 12 até o capítulo de número 21. E a segunda parte é o próprio capítulo de número 22. E é importante que saibamos, quando a Bíblia fala assim, que depois de todas essas coisas, a duração é de mais ou menos 30 anos. Abraão vivia uma promessa durante 30 ou mais de 30 anos. E depois de todas as promessas de Deus, Deus diz que provará ainda Abraão mais uma vez. E aqui, depois de todos os acontecimentos que nós já estudamos na quarta-feira passada, Deus se dirige a Abraão e fala: olha, eu preciso que você me dê o seu filho, o seu único filho, e me entregue para ser sacrificado. Para os irmãos entenderem bem o que Deus ele estava dizendo. Deus estava dizendo para Abraão: Abraão, eu quero que você pegue uma faca, você corte a jugular do teu filho, e você vai ver o teu filho sangrando para morrer. Depois que ele morrer, eu quero que você, abra o seu filho. Abraão tinha que abrir o seu filho daqui até a barriga e tirar todas as entranhas do filho dele, porque não podia sacrificar com as entranhas. E depois ele tinha que despedaçar o seu filho, queimar e oferecer isso a Deus. Agora eu pergunto para a igreja: você teria coragem de fazer isso com o seu filho? Você teria coragem de ver seu filho morrer através de um punhal que você cortou ele? E ainda mais, despedaçar o seu filho e depois queimar ele. Deus estava pedindo isso para Abraão. E a palavra do Senhor diz que Abraão, ele obedeceu a Deus. E como nós falamos na semana passada, nós vamos falar sobre obediência, provação e providência divina. Obediência, provação, providência divina. Esse é o ciclo que nós vivemos. Obediência, provação e providência divina. Eu acho que a Evelyn já deve ter estudado muitos ciclos na psicologia. Como na psicologia, creio eu, não sou dessa área, mas creio eu que ensinamos a vencermos batalhas. Ensina a gente a lidar com os nossos próprios problemas. E nós precisamos colocar os nossos problemas para Deus, entregar os nossos problemas para Deus. Todos nós passamos por problemas e dificuldades. Não é porque nós somos cristãos que nós servimos a Deus que não passaremos por problemas e dificuldades. Então nós precisamos entender os propósitos de Deus para a nossa vida. E Deus pede a Abraão, e a Bíblia diz que Abraão ouve a voz do Senhor, e de madrugada ele sai junto com seu filho para ir até o lugar que Deus iria mostrar a ele. E o interessante é que a adoração de Abraão seria o sacrifício
do seu filho. Quantos? A adoração de Abraão seria o quê? Sacrifício do seu filho. O sacrifício do seu filho. Agora, nós precisamos entender que Abraão levantou de madrugada para adorar a Deus através do sacrifício do seu filho. Hoje nós vivemos um tempo que nós não precisamos sacrificar nem a nossa vida, nem a vida dos nossos familiares. E ainda assim, Noé, nós achamos dificuldade de adorar a Deus. Hoje nós vivemos num tempo que nós temos liberdade, porque existem lugares que as pessoas, para adorarem a Deus, elas precisam se esconder para não serem mortas. Existem lugares que você precisa esconder a sua identidade de cristão para não ser morto. E hoje nós achamos que somos verdadeiros adoradores. Achamos que por nós frequentarmos um lugar, ficarmos ali naquele lugar, nós somos verdadeiros adoradores. Mas a verdadeira adoração, ela requer algo de nós. Ela requer sinceridade de nós. Nós precisamos servir a Deus de todo o nosso coração. Deus, Ele precisa estar acima dos nossos problemas. Deus precisa estar acima dos nossos obstáculos. Tempos atrás eu estava vendo a história de um homem que ele não tinha nem lugar para dormir. Fizeram até um filme sobre isso. Ele não tinha nem lugar para dormir, ele dormia dentro de um terminal, junto com o seu filho. E quando eles foram até a igreja para adorar, o hino cantava assim: eu peço a ti, ó Deus, que não tire da minha frente a montanha. Eu peço a ti, Jesus, que não tire da minha frente os obstáculos. Mas eu peço a ti que o Senhor me ajude a atravessá-los. Nós precisamos atravessar esses obstáculos. Porque a aprovação, diferente da tentação, é a seguinte: a tentação serve para tentar nos destruir. Mas a aprovação, ela serve para tentar fazer de nós pessoas melhores. Quer ver um exemplo? Tem muitas pessoas que elas não conseguem lidar com provações, com lutas. Eu fiquei sabendo de uma história de gêmeos, dois irmãos que perderam seus pais ainda pequenos, e eles foram para um orfanato. Naquele orfanato, os dois foram maltratados. E eles também foram adotados. Um dos gêmeos disse: olha, eu desisto de viver. Quando se tornou adulto, ele trabalhava para sustentar o seu vício na bebida, no álcool, porque tinha desistido da vida. E quando perguntaram para ele, quando ele estava naquele lugar, naquele bar, perguntaram para ele: por que você é assim? Ele disse assim: porque a vida foi cruel comigo. Eu não tive oportunidades. Então eu afogo todas as minhas mágoas na bebida, eu desisti de viver. Do outro lado da cidade, o irmão dele, que sofreu as mesmas provações, que sofreu as mesmas lutas, estava numa palestra muito grande. Era um homem
bem-sucedido financeiramente. E ele dizia: olha, sabe por que eu estou aqui? Porque a vida foi cruel comigo. Mas eu decidi para mim mesmo que nunca mais eu iria apanhar da vida. Que cada luta seria um obstáculo para eu avançar, seria um degrau da escada para eu subir. Para que com as experiências eu aproveitasse e crescesse, e ensinasse a pessoas a crescer. As provações, elas servem para nos fazer pessoas melhores, mas muitas das vezes nós não estamos preparados para as provações, porque a nossa mente ainda não conhece a mente de Cristo. Se nós conhecêssemos a mente de Cristo, saberíamos que nós somos muito mais do que vencedores. Aí, Abraão, sem dizer nada, ele vai. E a Bíblia diz que eles andam num caminho de 3 dias até chegar à terra de Moriá. E ele chega para os seus servos quando ele vê aquele monte Moriá, onde Isaac seria sacrificado. Ele diz assim para os seus servos, vocês podem até conferir, ele diz assim: olha, nós vamos e voltaremos. Ele não diz, nós vamos e eu voltarei. Ele diz, nós vamos e nós voltaremos. Mais à frente, Isaac faz uma pergunta que Abraão, creio eu, que ele não queria ouvir essa pergunta. Abraão olha, eles estão levando uma tocha com fogo. Eles estão levando lenha. Abraão está com um punhal na sua mão. Isaac olha tudo e fala assim: pai, aí está o punhal. Aí está a lenha, o fogo, o sacrifício. Mas onde está o cordeirinho? O que o pai responde numa hora dessa? E Abraão, ele olha para Isaac e diz assim: Deus proverá para si um cordeiro. E nós podemos até pensar que Abraão, ele tinha esperanças de alguma coisa. Nós pensamos isso. Nós pensamos, não, Abraão tinha esperança que o seu filho ia viver. Eu gostaria que alguém abrisse para mim em Romanos, capítulo de número 4 e versículo de número 18, por gentileza. Romanos 4, versículo 18. O qual tem esperança, cresceu contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que fora dito. Assim será a tua descendência. Ou seja, a fé de Abraão era contra a sua esperança. É interessante isso, às vezes nós perdemos as esperanças.
que Deus ia dar a providência. Isso que é confiança em Deus. Nós devemos ter confiança na palavra do Senhor. Por mais que as lutas, por mais que as provas, as provações digam o contrário, a nossa fé é que sustenta a nossa caminhada. A economista é um exemplo disso. Qual que era a esperança do médico? Qual que era a esperança das pessoas? Todo mundo falava que eu ia morrer. Todo mundo falava que Até o pastor da onde até eu o falou. pastor disse que você iria morrer. Falou com meus meninos assim, Deus mandou. Foi isso até o último dia, até no processo de rádio. Não é isso? A pessoa disse que você talvez poderia queimar algum órgão, De né? queimar o pulmão e depois respirar só em aparelho, mas nem aqui no meu bolho, nem no local. Então, isso são condições. Essas condições, elas dizem o contrário do que a nossa fé fala. Em Gênesis capítulo de número 6, Deus escolhe Noé. E a palavra do Senhor diz que até aquele momento nunca havia chovido. Era um vapor que regava toda a terra. E de repente Noé começa a alertar o povo que iria chover. Noé nunca havia experimentado chuva, mas ele dizia que ia chover. As expectativas, elas não condiziam com a realidade. Mas isso se chama fé. A esperança de um garotinho de 17 anos, mais ou menos, vamos jogar ali com mais ou menos 1,70 m de altura, contra um homem de 3 metros de altura. A expectativa, a esperança é que este homem de 3 metros de altura morresse esse rapazinho de 1,70 m. Mas quando Davi aparece perante aquele homem, aquele gigante, com um pedaço de pau e pedra, um gigante todo equipado, cheio de armadura. Para quem pesquisa, sabe que os filisteus, eles tinham uma das armas mais potentes ali do Oriente, que era a espada de ferro. Então, o que seria um pedaço de pau? O que seria uma pedra para um homem que era lutador desde a sua juventude e tinha 3 metros de altura? Mas Davi, ele colocou a sua fé em prática. Ele disse assim: olha, tu vens a mim com espada, com lança, com escudo, mas eu vou até você em nome do Senhor dos Exércitos. E eles sobem até o monte Moriá. E ali, Abraão, ele amarra o seu filho para fazer sacrifício do seu filho, para degolar o seu filho, para oferecer a Deus. E quando ele pega a faca que ele vai matar o seu filho Isaque, o Senhor intervém naquela situação e diz assim: olha, Abraão, não faça tal coisa. E a Bíblia diz que perto dos arbustos, perto daqueles matos, havia o quê? Lembra da leitura? Havia um carneiro. Isso é uma das coisas importantes. Não havia cordeiro. Abraão
tinha um cordeiro, mas nos arbustos estava um carneiro, que era uma espécie, era um animal mais velho, era um cordeiro mais velho, era um carneiro ali. E ali Deus sacrifica aquele animal. Só que o sacrifício da qual Deus havia prometido seria um sacrifício humano. E esse texto de Abraão e Isaac, ele é um texto emblemático, ele aponta para algo muito maior. Ele apontava para um sacrifício muito maior. E essa resposta, quando Isaac chega para Abraão e fala assim: pai, aqui está a lenha, aqui está o fogo, aqui está todo o material para o sacrifício, mas onde está o cordeiro? E onde está o cordeiro? Isaías capítulo de número 53 diz que Jesus, que o Messias, é o Emanuel, como ovelha muda, ele foi seguindo o seu destino. Mas a resposta de Isaac está no Evangelho de João, capítulo de número 1, versículo de número 29. Alguém pode ler para mim? Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 1, versículo de número 29. Glória a Deus. Isso. No dia seguinte, João respondeu: minha pai, ele que poder de Deus, retire o pecado de mim. Olha só, João Batista respondendo aquilo que Isaac perguntava. A indagação de Isaac era uma indagação que repercutiu em todo o Velho Testamento. Cadê o cordeiro? Onde está o cordeiro? E a Bíblia diz que quando João Batista ele nasce para preparar a vida desse cordeiro. Aí quando Jesus aparece para ele, ele diz: eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a história de Isaac, ela reflete a história de Jesus. A Bíblia diz que Abraão poderia ter muito bem levado a madeira, mas ele pega a madeira e entrega para o seu filho Isaac. E a Bíblia diz que Isaac, ele sobe com a madeira nas mãos. Quando nós pesquisamos, analisamos toda a geografia bíblica, tem uma parte hoje lá em Israel, lá em Jerusalém, que você chega num lugar e aquele lugar tem o nome de Montes de Sião. Porque é uma junção de vários montes que tem ali. Num dos montes onde Abraão iria sacrificar o seu filho estava o templo de Salomão, as ruínas do templo de Salomão, onde é mais conhecido como o Muro das Lamentações. Outro lugar que está perto do Muro das Lamentações é o próprio Jardim do Getsemane. Está ali também, junto com os montes de Sião. E ali, naquela região de Moriá, tem um lugar chamado Monte Caveira. Caveira, ou seja, Calvário. E naquele Monte Calvário, no caminho de Jerusalém,
Jesus também levou a madeira da cruz do Calvário. Isaac foi para sacrificar o cordeiro. E Jesus foi para ser um sacrifício no lugar de Isaac. O interessante é que na última noite de Isaac ele passa dentro de uma tenda, tendo aconchego, tendo atenção, tendo o pai dele o consolando, talvez o abraçando, porque seria a última noite de Isaac. A Bíblia diz que no Getsemane, Jesus ele precisava pelo menos de um amigo, mas os seus amigos dormiam perto do sacrifício. A Bíblia diz que quando Isaac vai ser sacrificado, o Senhor intervém para que ele não fosse sacrificado. O Senhor diz assim: não faça isso. Mas quando Jesus estava na cruz do Calvário, que ele olha para o Pai, a Bíblia diz que o Pai está com as costas viradas para não atender, para não ver o sacrifício, para não ver a dor de Cristo. E a diferença entre Jesus e Isaac é que quando Isaac desce do Monte Moriá, ele desce com vida. Quando Jesus desce do Monte Caveira, ele desce morto. A palavra do Senhor diz que quando eles vão para a cidade de Moriá, eles caminham por 3 dias. Isso é interessante. Se eles caminham 3 dias para ir, eles caminhariam 3 dias para voltar. Mateus capítulo de número 24, se eu não me engano, a partir do versículo de número 3, Jesus diz que aquele corpo ele seria sacrificado, né, e destruído. Ele dizia do próprio corpo, em 3 dias. Mas em 3 dias, aquele corpo seria restaurado. Glória a Deus! E nós entendemos que o sacrifício de Isaac, o sacrifício que seria para Isaac, ele aponta para o sacrifício que seria nosso. Em Romanos capítulo de número 3, versículo, se eu não me engano, de número 29, é isso? Vê para mim, Romanos capítulo de número 3, versículo de número 29. Lê o último versículo é qual? Não pode. Lê o último versículo, por gentileza. Não pode levantar. Lê que é o 6, versículo de número 29. Lê o 6.
atos, mas você não poderia ter nenhum pecado. Uma criança, ela não poderia ser sacrificada. Alguém poderia falar assim, não, então sacrifício com uma criança pela humanidade e tudo se resolveria. Mas isso não seria aprovado por Deus por causa da consciência. E a palavra do Senhor, ela relata que nenhum homem, tanto no passado, quanto pela onisciência de Deus, no futuro, foi suficiente para ser sacrificado. Em Romanos capítulo de número 3, versículo, se eu não me engano, 23. Romanos 3, 23. Diz assim que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados pelo quê? Pela graça. E o que significa graça, Rosângela? Favor que não merecemos, pela graça que está em Cristo Jesus. Essa graça, ela só pode vir através de Jesus Cristo. Ela não pode vir de outra forma. E muitas das vezes nós queremos justificar a nossa salvação através da nossa qualidade de vida. Às vezes nós pensamos que nós somos suficientes. Tem pessoas que costumam dizer, não sei se os irmãos já ouviram isso, que elas costumam dizer assim, mas o Joãozinho da esquina, ele é tão bonzinho, não faz mal a ninguém, por que ele não seria salvo? Ah, o fulano ali, ó, ele mora sozinho, e não fala mal de ninguém. Por que ele não seria salvo? Mas a própria Bíblia diz que não há homem na terra que não peque. É daí que nós precisamos entender a condição da salvação. A condição da salvação, ela não está no tempo que somos crentes. A condição da salvação não está no tempo que somos do mundo. Algumas pessoas, elas chegam até a indagar, elas dizem assim, mas o ladrão lá na cruz, porque ele fez errado a vida inteira. No último segundo, ele aproveitou a vida inteira. No último segundo, ele se arrependeu e foi levado para as nações celestiais. Enquanto uma pessoa que fica na igreja a vida inteira, aí ela foi lá para o mundo, saiu, e Jesus volta, sobe. Mas a condição da salvação, ela não está no tempo. Porque se fosse no tempo, o tempo seria a graça. O tempo justificaria os nossos pecados, não é assim? Ah, não, então o tempo vai justificar os pecados. Outras pessoas, elas culpam até as condições de debilidade humana. Esses dias, um tempo atrás, eu tive um debate com uma pessoa. Eu lembro até que minha esposa pediu para parar, né? Mas eu tive um debate com uma pessoa. Essa pessoa disse assim, olha, às vezes lá no Nordeste tem mulheres que se prostituem porque não tem condições de sustentar o seu filho. E Deus entende isso. Irmãos, a prostituição, ela não pode ser uma justificativa para a nossa vida. É por isso que eu não estou falando assim porque eu quero julgar as pessoas, né, e ferir ninguém. Porque até mesmo eu estou debaixo da graça. Se por acaso eu sair da graça, da qual Deus colocou sobre a minha vida,
em mim. Oi. E agora é importante também que nós entendamos, amados irmãos, que essa graça, ela não sai da nossa vida, às vezes, por Você não alguma pode. falha. Às vezes você se irrita, pronto, a graça saiu. Não é dessa forma. Você ainda é bebê. A graça, ela sai da nossa vida quando abandonamos a Você ainda Deus. é bebê. Você não pode atravessar. Às vezes tem pessoas que elas Você ficam um pouco machuca. Você ainda é paranoicas, bebê. né, na Você não igreja. sabe das coisas que precisam. Elas ficam com tanto, isso gera Senão também você um pode fanatismo. machucar em algum Elas ficam lugar. com tanto medo. Você pode machucar no... Chega alguma mensagem, às vezes é uma mensagem na no evento mesa, ligado, nas cadeiras. e elas fazem como Lutero fazia. Ah, eu estou pecando, meu Deus, eu cometi um pecado. Não, você vai A história diz que Lutero pegava um chicote e se batia por causa dos pequenos pecados que ele cometia. Não, Não pode comer. não aceitar a graça não são coisas mínimas como essa. Não aceitar a graça é quando nós nos apostatamos da fé. Alguém sabe o que é apostasia? Alguém sabe o que é apostasia? Mamãe, tá? Hã? Pode ser, mas apostasia significa o abandono da fé. Uma vez que estamos na casa de Deus, uma vez que nós conhecemos a Deus, mas o nosso coração ele se esfria e já não depositamos ou vinculamos a nossa fé em Deus. Isso é apostasia. Mas isso aí é o A fé, igual a missionária que nós usamos disse, ela acontece às vezes dentro da casa do Senhor. A pessoa prega, a pessoa conhece as Escrituras, porém ela usa toda a pregação, ela usa as Escrituras sagradas para proveito pessoal. O que não vemos por aí, pessoas que conhecem a palavra de Deus e tiram o proveito daquilo que ensina, daquilo que prega, briga com a fé dos irmãos. Os seus interesses, eles são pessoais. Isso é apostasia. A Bíblia diz que muitos se apostatarão da fé em Deus. Eu vi alguns anos atrás um homem muito conhecido por nós de uma grande igreja. E ele ensinava os seus bispos ali, os seus obreiros, como retirar dinheiro das pessoas. Aquele homem ele conhece, ele já leu a Bíblia. Se você vem me ensinar, ele ensina a palavra de Deus. Mas ele já crê mais naquilo que está escrito. A Bíblia diz em Mateus capítulo de número 23, que quando Jesus estava junto com os seus discípulos, ali reunidos, eles viram os fariseus que estavam ensinando a multidão. Jesus olhou para os seus discípulos e disse assim: olha, praticai tudo o que eles pregam, mas não entreis em conformidade com as suas obras, porque eles pregam, mas não cumprem aquilo que pregam. Irmãos, o que é de pessoas que tem por aí que o rosto dela está em todos os cartazes? Ah, pregador fulano de tal. Mas o testemunho que ela dá não condiz com aquilo que está escrito na Bíblia Sagrada. Tem se escandalizado por causa que já não tem mais pessoas como ponto de referência. Já não acredita mais naquelas pessoas que transmitem a palavra de Deus. Porque querendo ou não, quando
autoridade divina. Ela volta para a igreja. E o poder, ele se revela nas nossas atitudes. Ela não é correndo. Tem uma irmãzinha, eu acho que já falei sobre ela aqui. Tem uma irmãzinha chamada Jorge, ela mora aqui na rua. E tinha um sacolão bem aqui, nesse quarteirão, mas perto ali das lojas União. E ali tinha uma jovem. E aquela jovem, ela se sentiu tocada através do testemunho da irmã Jorge. A irmã Jorge nunca tinha proferido uma palavra de pregação para ela. O testemunho da irmã Jorge foi o poder de Deus para a vida daquela mulher. Eu lembro que quando ela se converteu, cheguei a trabalhar com ela ali no Empório Joab, e quando ela se converteu, ela disse assim: olha, eu era uma pessoa mundana. Ela entregue às paixões deste mundo. Mas eu me converti por causa do testemunho de uma irmã que congrega com vocês. E eu lembro que quando ela passava, o Espírito Santo tocava em mim. E eu dizia: o dia que eu for crente, eu quero ser como esta irmã, serva de Deus. Porque ela transmite algo muito maior. E nós estamos hoje, meus amados irmãos, na condição de Isaac para o sacrifício. Porém, nós podemos lutar, nós podemos sacrificar o nosso corpo para tentarmos sermos bons, para tentarmos ser suficiente. Mas nós nunca chegaremos à salvação da nossa alma dessa forma. Nós não chegaremos à purificação da nossa alma. E Jesus, ele era aquele a quem os profetas eles falavam. Jesus era aquele que iria nos remir da perdição eterna. Jesus é aquele que iria nos remir das nossas dores. E o que é interessante é que Jesus, ele sempre deixa um sinal para nós percebermos que a nossa vida ela foi remida. E esse sinal é a presença do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que é o Espírito Santo do Senhor que convence o homem dos seus pecados. A Bíblia diz que é o Espírito do Senhor que fomenta a nossa fé. Porque o homem, ele mesmo andando com Cristo, mesmo ele fazendo parte da comunhão, mesmo ele fazendo parte dos 12, dos 120, dos 500, sem a presença do Espírito Santo, Jesus está ali, assim como Jesus está aqui. Aleluia. Mas se você não tiver a presença do Espírito Santo, a primeira coisa que você faz, quando você vê dinheiro, é dar um beijo no rosto de Jesus e falar assim: adeus. Sem a presença do Espírito Santo de Deus, é quando nós estamos encurralados em situações que pode gerar uma vergonha para nós diante da sociedade. Pergunta assim: você é crente da igreja? Não, pai. Ixi, eu não sou crente, não. O homem sem a presença do Espírito Santo é um homem que, mesmo Jesus provando os cravos, mesmo havendo milagres dentro da igreja, ele diz assim: eu não acredito, não. Isso não é verdade, não. E Deus está falando. Deus está chamando. Mas a pessoa não
E nós só conquistamos, primeiro vem ver, mas só conquistamos a presença do Espírito Santo de Deus quando nós entregarmos a nossa vida realmente para Jesus. Quando a nossa adoração for perfeita. Irmãos, lembra o que eu falei no começo sobre Abraão? E eu queria encerrar a mensagem nesta noite falando sobre isso. Sobre a adoração perfeita. Como adorar a Deus. Nós arranjamos todo tipo de desculpa para fazer a obra de Deus. Eu não posso ir porque eu estou com uma gripe, eu cortei a unha. Eu não posso ir para a casa do Senhor porque existe 1000 motivos. Eu não posso ir, eu não posso fazer a obra do Senhor porque eu estou casado com uma pessoa que não serve a Deus. Eu não posso fazer a vontade do Senhor porque eu tenho 1000 coisas para fazer. Eu tenho estudo, eu tenho trabalho, eu tenho isso. Não sobra tempo para Deus. E eu te digo, todas essas dificuldades seriam maiores do que a que Abraão teve. Deus pediu o filho dele. E mesmo assim ele agradou. Aleluia, glória a Deus. Nós precisamos encontrar a verdadeira adoração. Nós precisamos colocar um espelho na nossa frente e saber quem nós somos diante da presença de Deus. Há muitas dificuldades para nós. Há muitas dificuldades para todos, mas o que faz é a diferença. É num dia como esse que deixamos tudo para trás para escutarmos a palavra de Deus. Amém. Se você ir até um baile funk ou num lugar que não tem conteúdo nenhum, se você ouve uma música, a música não tem conteúdo nenhum. Se tem 4 palavras, isso é uma riqueza. Um som tão repetitivo, plan, 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 que você fica até aloprado. Quando você chega num lugar como aquele, tem multidões de pessoas. Multidões de pessoas para adorar Satanás. Eles saem de suas casas para fazer a vontade de Satanás. Porque querem fazer a vontade da carne. Tempos atrás, meu irmão estava dizendo que passou por um lugar que cerca demônios. Tinha fileira de carros ali, de pessoas que queriam buscar aquele lugar. E essas pessoas, elas não encontram dificuldades para isso. Mas muitas das vezes nós encontramos 1000 motivos para não estar na casa de Deus. E é num culto como este, num culto de ensino da palavra de Deus, num culto que você poderia estar em casa, que nós distinguimos aqueles que servem a Deus ou não. É nos momentos de dificuldades, nos momentos de pressão, é que descobrimos quem está com Deus ou não. São os momentos de tentações, da qual nós somos tentados a fazer aquilo que desagrada a Deus, que descobrimos se somos de Deus ou não. Que a nossa adoração ela seja perfeita diante da presença de Deus. E que nós possamos, meus amados irmãos, buscar a presença daquele que nos estimula a
vontade do Senhor. Nós não faremos, irmã Ivonice, nós até conversamos, nós não faremos nada de nós mesmos. Não somos nós mesmos que nos libertam do mal que fazemos, mas é o Espírito Santo de Deus. E precisamos buscar Ele para que nós possamos vencer as nossas tentações. Amém, meus amados irmãos? Glória a Deus.